Se existe uma habilidade na prova do Enem que a gente precisa dominar, é a habilidade de interpretação gráfica, tá? Claro que interpretação gráfica pode aparecer em diversos conteúdos dentro da física. Lembrando que os gráficos é uma ferramenta que a matemática nos dá para interpretar bem as situações. Então isso aqui pode aparecer em energia, em quantidade de movimento, qualquer ilustração sobre gráfico pode aparecer na tua prova. Só que o carro-chefe quando aparece gráficos na prova do Enem, é dentro de gráficos cinemáticos, né? Dentro de um conteúdo da cinemática. Então a gente precisa, de fato, interpretar esse gráfico e não de maneira superficial. Eu tenho certeza que boa parte dos alunos que resolve uma questão de cinemática sobre gráficos cinemáticos, eles apenas fazem uma leitura explícita sobre esse gráfico. O que é que eles fazem? Eles fazem uma interpretação do eixo X, do eixo Y e fim de papo. Só que existe a possibilidade de você ler as entrelinhas. E essa leitura das entrelinhas são as informações que são implícitas, né? E essas informações implícitas são justamente a informação que vem dentro da área sobre essa reta, ou então a informação que a gente pode encontrar na tangente desse gráfico. Então, o nosso objetivo aqui é revisar contigo como ler de forma aprofundada um gráfico, certo? Vamos lá. No gráfico aqui da nossa questão, o que é que a gente tem de cara? Um gráfico de posição em função do tempo. Vamos ler essa questão para a gente entender o que ele quer e depois vamos aprofundar nesse resumo teórico, beleza? Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está apresentada no gráfico. Então a gente tem as posições em função do tempo. Como é que é uma leitura explícita, o que naturalmente os alunos vão conseguir interpretar? É justamente que, à medida que o tempo está passando, olha só, a posição desse carro em relação ao espaço vai mudar. Perceba que ele está se afastando de uma posição inicial, talvez a linha de saída, né? Ele está se afastando, chega na maior distância possível, depois ele faz um retorno. Talvez ele pegou uma rotatória ali, um retorno e está voltando. Tanto que a posição aqui, ó, e aqui é a mesma posição do espaço, certo? Então, em função do tempo, ele vai se posicionar no espaço, como foi mostrado no gráfico, beleza? Lembrando de um ponto super importante. A forma como o gráfico está desenhado aqui não ilustra a trajetória que ele fez. É muito comum o aluno fazer uma leitura rápida desse gráfico e falar: ah, a trajetória foi essa. Ele fez uma curva em M. Pô, a gente não consegue, de forma tão simplista assim, encontrar a trajetória, certo? Lembrando que um gráfico ele está, nesse caso aqui, demonstrando as posições que esse móvel está em função do tempo, beleza? Olha o que a questão trouxe aqui pra gente. Os pontos em que nós temos o módulo da velocidade do carro menor e maior seria em que pontos, tá? Ele quer menor e maior. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma leitura dos gráficos. Primeira leitura explícita de um gráfico velocidade por tempo é bem simples. Ó. À medida que o tempo está passando, a minha velocidade está aumentando. Bem simples, né? À medida que o tempo está passando, eu tô me posicionando no espaço em posições diferentes. Beleza, estou me afastando do meu referencial. Olha o gráfico 3. À medida que o tempo está passando, o valor da minha aceleração está aumentando. Eu estou imprimindo valores cada vez maiores de velocidade. Beleza, leitura explícita. Olha o último caso. À medida que a distância está aumentando, nós temos valores de força cada vez maiores sendo reproduzidos. Isso aí é uma leitura explícita, tá? Eu estou utilizando apenas informações do eixo X e do eixo Y para interpretar superficialmente esse estudo. Porém, é interessante demais que você consiga dominar a habilidade de ler nas entrelinhas, a habilidade de conseguir ler a tangente e a área. E Daniel, como é que a gente vai utilizar? Qual ferramenta seria essa? Cara, isso aqui é uma ferramenta que a gente estuda no ensino superior. Mas eu consigo simplificar aqui para você de uma maneira bem rápida, tá? Quando a gente tem a razão das duas grandezas, do eixo Y e do eixo X, o que é que a gente consegue notar? Uma unidade que vai aparecer naquela razão. E essa unidade é numericamente igual à tangente. Por exemplo, se eu tenho velocidade e tempo, se eu fizer a divisão da velocidade com tempo, velocidade por tempo me dá aceleração. Então perceba que a tangente desse gráfico, inclusive até abrindo aqui bem rápido um parêntese, isso aqui é o estudo da derivada, né? O estudo que a gente estudou lá no ensino superior. A derivada de um gráfico velocidade por tempo é a aceleração. Então a gente vai simplificar esse estudo e falar a seguinte coisa. Se eu tenho grandeza de y e de x sendo dividida,
eu vou encontrar o quê? A aceleração nesse caso. Então, a inclinação, a tangente disso daqui seria justamente a aceleração. Então, de maneira simplista, a gente consegue pegar uma ferramenta muito sofisticada e trazer aqui para o ensino médio. Então, isso aqui ajuda muito você, certo? Inclusive, quando eu fiz meu ensino médio, isso aqui era uma coisa mais difícil de aparecer na prova. Na época dos vestibulares tradicionais, isso aqui não era comum de aparecer. A gente classificava esse conteúdo como sendo muito difícil. Só que o Enem, né, ele meio que banalizou uma coisa que é difícil. Então isso aqui para os alunos hoje se torna fácil. Mas as ferramentas que a gente usa para fazer a interpretação adequada de uma tangente é uma ferramenta muito sofisticada, que a gente faz uma simplificação absurda para trazer aqui para vocês, beleza? Note que no caso de distância percorrida por tempo, quando eu divido essas duas grandezas, né, distância e tempo, eu encontro aqui, olha só, velocidade média, certo? Claro que existem alguns gráficos ó, que não vão me dar nenhuma informação. O que é que vai ser a razão da aceleração pelo tempo? Não dá certo você encontrar aqui justamente nada nesse gráfico, assim como o gráfico de força por distância. Então, como é o caso aqui da nossa questão, encontrar as velocidades, se o gráfico é de posição por tempo, como a gente viu ali no segundo gráfico, essa tangentezinha aqui, ó, vai me dar justamente a minha aceleração. E vou dar até uma dica. Muita gente faz a tangente assim, ó, certo? Só que isso aí pode confundir você. O que é que eu dou a dica? Olha só. Vamos fazer o seguinte, pega esse ponto que a questão deu e traça uma horizontal, certo? Na hora que você traça essa horizontal, você acabou de encontrar o ângulo, olha só, que é feito justamente com a tangente, ó, certo? Então eu dou sempre a dica de fazer essa retazinha horizontal. Por quê? Porque aqui a gente encontra de forma muito mais clara como é que vai estar esse estudo do ângulo. A gente percebe que aqui, ó, o ângulo seria esse, com a tangente. Aqui, ó, perceba que eu inclinei um pouquinho mais para cima. Esse ângulo aumentou um pouquinho de valor. Lembra que em todo ponto ali de vértice, né? Aqui a gente tem um ângulo igual a zero. E note que aqui você teria uma tangente apontando para o outro lado. Ou seja, o carro mudou o sentido da velocidade, certo? Então nessa questão o que é que a gente marca? A gente quer a menor, ou melhor, a menor e a maior velocidade. Então a gente marca nessa questão a letra C, né? Ó. O gráfico que tem menor valor seria justamente M, e já acabou a questão, né? Porque se você encontrasse o menor valor, que seria zero, já marcava. E o maior seria justamente L, onde a gente tem essa inclinação máxima aí. Aí lembrando, para complementar, a resposta da questão já é a letra C. Show de bola. Mas existe uma outra parte desse gráfico que a gente pode até aprofundar, que seria justamente a parte da área, né? Lembrando que no ensino superior, as áreas de uma curva, por exemplo, áreas que são muito complexas, a gente estuda pela ferramenta da integral. E, de novo, a gente faz uma simplificação absurda para que você consiga interpretar a área sobre uma reta. Resumo, Daniel. Se a gente tem a multiplicação dessas grandezas, por exemplo, V e T, qual é a multiplicação de V com T? Numericamente, a unidade que a gente encontra ali é a distância, né, da expressão do sorvete. S vezes S é igual a VT. Então, a multiplicação do Y com X, a gente tem distância percorrida. Então, a área desse gráfico ó, vai me dar justamente a distância percorrida. O gráfico que a gente encontrou aqui na nossa questão, que seria a distância percorrida por tempo, não me dá nada, certo? Assim como esse gráfico também não me dá nada. Porém, olha só, no gráfico força por distância, quando eu tenho uma multiplicação de F vezes D, a gente tem a área valendo trabalho, né? Quando a gente multiplica força vezes distância, a gente encontra ali trabalho. Então, no gráfico força por distância, a gente usa o método geométrico para resolver questões de trabalho, justamente por essa área, beleza? Então, a ferramenta dos gráficos é super importante para você dominar para a prova do Enem, beleza?